Em cada período da terra, um remanescente nasceu para ser moldado. Eles foram chamados para uma obra, passaram por provações e lutas, levantaram tendas e movimentos mundiais, para a execução de um único objetivo. Promessas foram feitas e cumpridas para um povo em entrega total de sua vida. Mas a obra ainda não terminou. A dispensação do Espírito Santo começa. O último remanescente se levanta para reivindicar o caráter de Cristo e revelar os enigmas da Bíblia. A terceira mensagem angélica é proclamada. As folhas de palmeira são espalhadas e a restauração alcançada. O céu inteiro observa e aguarda a revelação dos filhos de Deus na terra, para que finalmente a igreja da terra se una à igreja do céu. Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Enigmas da Bíblia. E que a paz do nosso Senhor esteja hoje conosco. E que Deus e o Espírito Santo possa habitar na casa de vocês. Que o Espírito Santo hoje faça morada. Hoje nós falaremos e conversaremos, exploraremos mais a respeito das 7 igrejas. E nós vamos começar uma série, não é isso, irmão Diego? Isso. E nós vamos começar da primeira igreja. O senhor quer falar um pouco sobre o que nós vamos abranger? Pois é, bom, para dar início, né, uma boa tarde para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Nós da Igreja Adventista Remanescente de Laodiceia, nós buscamos colocar uma verdade aberta, né, colocar uma verdade para que as pessoas possam decidir entre o erro, entre o que é certo, e tenham liberdade de poder colocar a sua própria salvação em pauta. Então nós achamos que é por bem, né, e muito em breve sairá algumas revistas, alguns fascículos chamados Apocalipse, né, da revista Folhas, da editora Folha de Palmeiras, que nelas conterão, como podemos dizer, tem um conteúdo bastante profundo em relação à história da igreja, em relação ao Apocalipse, todos os capítulos de Apocalipse, né? E para isso hoje nós poderemos dar pelo menos um pouco, abordar sobre esta semana, abordar sobre a história da igreja, que está baseado mais ou menos em Apocalipse 2, Apocalipse 3, também tem outras partes como Atos dos Apóstolos, também Mateus, Marcos, Lucas, João, que veio citando alguns fatos que ocorreram na igreja de Éfeso. E hoje nós iremos abordar, como são 7 igrejas, nós temos, podemos dizer, 6 dias, né? Sim. Nós abordaremos hoje começando pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, para quem não sabe, é a igreja do cavalo branco. E nós vamos estar estudando, nós vamos estar adentrando para que nós possamos entender e compreender toda uma realidade. Mas antes de qualquer coisa, vamos estar fazendo uma oração e buscando a inspiração do Espírito Santo para o nosso programa hoje. Bom, Diego, o senhor pode fazer a oração para nós hoje? Vamos todos ficar em reverência. Nosso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós curvamos, meu Deus, a nossa vida perante os teus braços nesse momento, implorando e suplicando perdão por nossos erros. Amém. Suplicando porque nós queremos ser salvos e libertos de todo pecado e de todo Amém. mal. Amém, Senhor. Meu Deus, por favor, que uma verdade seja aberta, revelada para o mundo inteiro, para que as pessoas que estão presas em cativeiro, sem saber por onde sair, possam agora receber a sua libertação. Amém. Que através das nossas vidas, através da vida de nossos irmãos que estão nos campos espalhados pelo Brasil, buscando levantar uma verdade, assim como os próprios discípulos viveram. É verdade, Senhor, Pai. pela graça de Jesus, nos dê a alegria de podermos encontrar com o Senhor nos ares. Amém, Pai. Eu te imploro por estas bênçãos que cada um dos irmãos que estão em suas casas nesse momento, em seus trabalhos, acompanhando seus celulares ou por qualquer lugar que seja, meu Deus, que eles recebam a porção dobrada do teu Santo Espírito. Amém. Te imploro estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo e na inspiração do Santo Espírito. Amém. Amém. Como nós havíamos dito, hoje nós começaremos sobre as 7 igrejas. O apóstolo João, na ilha de Patmos, ele escreveu a respeito de 7 igrejas em sequência. São Éfeso, ele estava na ilha de Patmos e escreveu: a primeira igreja que nós vamos ver hoje é a igreja de Éfeso, e depois nós vamos estar observando e aprendendo das outras igrejas. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja muito boa, muito forte. Ela tinha uma força sem igual. Era como se fosse uma chama acesa muito poderosa. E eu acredito também que naquele momento era a atividade parecia que era de todas as outras igrejas juntas. Era muita força que eles tinham lá. Para nós podermos começar, irmão, nós podemos fazer, sabe o quê?
Por exemplo, vamos usar o raciocínio lógico, né? O conhecimento da história que nós temos buscado e que Deus tem nos agraciado. Vamos colocar assim, por exemplo, as 7 igrejas, todas, vamos colocar todas em geral, em conjunto, e depois vamos separando. Deus, ele, quando colocou um plano da salvação, um plano da redenção, ele tinha um objetivo, não é? Sim. Que era vindicar o seu caráter na terra, para que os anjos no céu, que talvez tivessem sido colocados em dúvida por causa de Lúcifer, e os anjos que caíram, pudessem agora receber uma confirmação da verdade que Deus estava fazendo, porque o que Deus estava fazendo era justo, né? Agora, por outro lado, o julgamento dos anjos que caíram também é relacionado com quem? Com os seres humanos que são redimidos e são colocados no seu lugar. Sim. Ficou bem claro na lição da semana passada, se não me engano, semana passada, mostrando que o homem foi criado para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus e ser colocado na posição dos anjos caídos, né? Por exemplo, vamos colocar aí, Gabriel, Melquisedeque. Qual é a origem de Melquisedeque? Da onde que ele saiu? A Bíblia, o que ela relata, pouca coisa do que fala sobre ele, fala que ele não tem origem, não tem começo nem fim de dias. Uhum. Mas o interessante é que diz que não tem origem, mas fala que ele era rei de uma cidade chamada Salém. Uhum. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E outra coisa, Salém, não sei quantos que sabem disso, mas Salém não foi no céu que existia. Salém existia na terra, né? Se pegarmos os escritos inspirados, nós vamos ver que Salém, ela existiu 800 anos aproximadamente antes de Davi. E a mesma Salém, ela foi governada pelos Jebuseus. Aí depois foram trocando o nome até se tornar Jerusalém, né? Foi um período todo. Tem Josué 10:1, alguns Juízes 19:10, que vão acompanhando essa trajetória. O dicionário bíblico fala assim que Salém significa cidade protegida pelos montes. Exatamente. Né? E Jerusalém que se transformando em cidade da paz. Né? Mas, por exemplo, a mesma Jerusalém lá de trás, podemos dizer que hoje é o Monte Sião. Sim. Hoje é o Monte Sião. Mas nós vamos entender por quê com o decorrer dos estudos. Né? Voltando agora para a história das igrejas, gostaria que todos abrissem as nossas Bíblias, que todos pudessem abrir, na verdade, as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 em diante, onde nós veremos agora as 7 cartas. Agora nós iremos entender, para você que está chegando agora, ligando o computador agora, nós iremos entender que a verdade de Deus, ela foi colocada para um povo na terra, para ser como as pessoas que moram onde? No céu, como os anjos, como seres criados. E o próprio Cristo, que também foi criado. Né? Nós vimos muitos relatos falando que Cristo era só humano, era só divino. Mas as Escrituras, ela não pode falhar, e está escrito bem aberto, bem claro para quem quer entender. Por isso que fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mostrando bem claro que Cristo, ele tinha uma natureza humana, que precisava ser vencida também, mas porém dentro disso ele era um Espírito vivificante. Mas como qualquer homem que existe na terra, se ele não tivesse natureza, podemos dizer, carnal, ele não poderia ter vitória. Porque só alcança uma vitória quem luta. Né? E a luta de Cristo também não foi diferente da nossa. Se ele foi tentado em todas as coisas. Então, o próprio Cristo, por isso que ele é um padrão da humanidade. Por quê? Porque ele veio para a terra, viveu uma vida abnegada, de entrega, de sacrifício, né? E agora ele pôde alcançar a vitória, por quê? Porque ele não de maneira nenhuma que ele deixou assim, ele deu uma brecha para poder falar assim, não, hoje eu vou pecar. Não, hoje não estou aguentando. Ele não deixou essa brecha. Então, ele foi vitorioso por causa disso. Voltando aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Tá. Aqui João estava escrevendo uma carta para quem? Para o anjo da igreja de Éfeso. Para o anjo da igreja de Éfeso. Então vamos colocar assim. Naquele período, João realmente existiu, né? As coisas da Bíblia são assim, são fatos, né, que representam coisas que são espirituais, coisas que são para frente ou também para trás, mas que também são verdadeiras no seu tempo presente. Por exemplo, João, ou então Davi. A própria senhora Ellen White fala assim, que Davi era um ser humano o quê? Representativo. Ele representava o quê? Ele representava o povo que viveria nos últimos tempos. Isso. Mas ele existiu? Realmente existiu, a história conta. Ele existiu, ele era um homem como eu, como o Eduardo, como qualquer um de nós.
Então Davi, como ele existiu e era um ser representativo, o próprio João também era assim. E as 7 igrejas também eram assim. O livro de Apocalipse, ele é um livro atemporal. Por que é atemporal? O que significa ser atemporal? Atemporal significa que todos os tempos, ela tem validade. Uma Uhum. coisa que é temporal é uma coisa que é passageira. Uhum. A Bíblia, o Apocalipse, foi escrito para hoje, foi escrito para ontem e será entendido e escrito para amanhã também. Exatamente. Então ele é um livro assim que não tem um tempo específico, falando assim, ó, daqui a 10 anos vai cumprir o Apocalipse. Daqui a 15 anos vai cumprir o Apocalipse. A não ser que as condições que estão sendo realizadas no dia a dia possam se cumprir. Por exemplo, nós queremos fazer com que Jesus volte. Por que Jesus não voltou ainda? Tantos milhões de anos, tantas centenas de anos que tem gente falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Por exemplo, não podemos encaixar o apóstolo Paulo, os discípulos que falaram que o tempo da vinda de Cristo era para frente. Né? O próprio Martinho Lutero também reconheceu que o tempo do juízo, o tempo do fim, também seria para frente. Mas quanto tempo que Guilherme Miller batalhou, quanto tempo que a senhora Ellen White também batalhou, e hoje nós vivemos nesse mundo até agora falando assim, e todas as igrejas falando, Jesus está voltando. Mas quando abre suas Bíblias em Mateus 24, 31, vendo lá, eis que vem nuvens, que no meio das nuvens, que entre nuvens, que são várias versões que dizem, que ele vinha nelas. Aí todos olhamos para cima e esperamos o Cristo voltar e aparecer. Enquanto tudo isso, de repente, nós precisamos entender as profecias. E o próprio Apocalipse agora, conhecendo a história da igreja, nós estaremos entendendo cada parte, o caráter. Por exemplo, para nós não podemos nos perder hoje, a primeira coisa que nós temos que saber é o caráter do povo de Deus. Sim. Por exemplo, se eu conheço o caráter da igreja dos apóstolos, que foi uma igreja pura, enquanto eles viveram, então eu vou conseguir discernir a igreja dos apóstolos hoje. Se estamos ou não na mesma condição que eles. Exatamente, se estamos ou na mesma condição. Se as obras são as mesmas, se o espírito que eles trabalharam é o espírito que eu trabalho, ou é o espírito que fulano trabalha, não importa de onde que eu estou falando, mas eu quero dizer assim, hoje tem que ter na terra um povo que faça a palavra de Deus aparecer. Só que esse povo, eu vou falar bem a verdade, não está em lugar nenhum. E ao mesmo tempo está espalhado. E aí fala assim, ó, ai dos pastores, Jeremias 23, ai dos pastores que o quê? Dispersam as minhas ovelhas. O que seria se dispersar? Dispersar é quando as pessoas quando dá-se o conhecimento da palavra e não dá uma linhagem. Uhum. Né? E as pessoas ficam perdidas, não sabem para onde ir. E o que o senhor está dizendo também está escrito lá nos evangelhos que não devemos procurar um Cristo e procurá-lo ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque aonde os abutres se ajuntam, ali está o cadáver. Uhum. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Uhum. Porque é como se nós quisermos ver uma igreja pura, precisamos buscar esse entendimento e viver a palavra. Uhum. É o único jeito. A única maneira de nós alcançarmos libertação é desse jeito mesmo. É vivendo a palavra da verdade, vivendo a mensagem que nós temos em nossas mãos e fazendo com que o mundo conheça também. Por exemplo, primeira coisa que eu vou saber se eu sou verdadeiro ou não. Quando eu vou para a igreja, seja lá qual for a igreja, quero colocar em pauta todas. Se eu vou para dentro de uma igreja e saio e vivo uma vida normal, pode ter certeza, estou na mão do diabo. Pode ter certeza absoluta disso. Se eu vou todos os dias para a igreja, faço canto, faço oração, faço isso, e minha vida continua normal, eu no meu trabalho, eu no meu emprego, eu com a minha família, eu fazendo tudo certinho, as pessoas do mundo me amando, todo mundo gostando, até mesmo como é que diz? Bajulando? Me bajulando. Ah, nossa, você é um ótimo funcionário, você é isso, você é aquilo. Pode ter certeza, nenhum dos apóstolos viveu uma vida dessa. E nem o próprio Cristo. Nem o próprio Cristo. Os discípulos queriam, na ocasião, em Mateus 14, fala que quando Cristo fez a multiplicação dos pães, o mundo, a multidão e os próprios discípulos queriam colocar Cristo como o rei de Israel. E Cristo deu uma severa repreensão naquele povo e falou que ele não seria o rei de Israel. E dispersou o povo e dispersou os discípulos. E ali então começou uma contenda. Até que houve uma grande tempestade no mar, os discípulos estavam no meio dela e teve que encontrar com Cristo dentro das águas. Então o que acontece muitas vezes é que as pessoas, as igrejas em geral, o ser humano tem uma tendência dentro de si a procurar um reino material. Achar que as coisas são literais, todas são literais.
Por exemplo, essas igrejas, como o senhor acabou de comentar, existiu mesmo. Existe uma igreja, uma cidade chamada Éfeso. E existia uma igreja em Éfeso. Só que tem um detalhe. O que representa essa cidade no Apocalipse? Exatamente. Porque não é simplesmente uma cidade. Porque Apocalipse significa revelação. Então, é um livro atemporal, então tem um significado para mim hoje. Na própria palavra de Deus tem um texto que diz assim, ó, cidade infiel. Lembra? Eu não estou me lembrando onde é que está esse parágrafo. Se o irmão da produção puder nos colaborar conosco, fala assim, cidade infiel. Se a cidade é infiel, como é que a cidade pode ser infiel? Se fala de uma cidade, fala de pessoas que vivem dentro dela. Não pode ser paredes. Não pode ser paredes. Não pode ser monumentos ou a catedral. Uma catedral não pode ser infiel. Uma igreja infiel é o quê? É o povo, a sua liderança que é infiel. Por exemplo, o mundo hoje está numa condição terrível. As igrejas nem se falam. Porque quando eu me refiro à igreja, eu digo assim, por exemplo, para mim, um conduto de Deus ele tem que levar para onde? Para Deus. Ele tem que levar uma educação que faça com que a pessoa sinta a necessidade de Deus. Não que tenha desejo de fazer assim, porque isso é contra a nossa natureza. As coisas de Deus são contra a nossa natureza. São sobrenaturais. São sobrenaturais. É além daquilo que nós mais imaginamos. Então, quando nós vemos uma verdade que nós temos que fazer, quando eu vejo um povo buscando lutar por uma verdade que o mundo não aceita e não gosta, eu não digo que eles estão corretos totalmente, nem digo que eles estão errados totalmente, porque eu preciso primeiro ver a mensagem que eles estão pregando. Provai e vede, pelos frutos conhecerei a árvore. Exatamente. Por isso que Jesus falou assim que a árvore se conhece pelo fruto, porque pelos atos de justiça, se for as obras do Espírito, se for uma vivência pela palavra, porque hoje precisamos de homens que confiem na palavra e vivam pela palavra. E vivam pelo está escrito. E tenham uma fé viva. E a fé viva ela é representada por obras do Espírito. Exatamente. Sem elas não podemos provar que a nossa fé é verdadeira. E a nossa única salvaguarda, que é mais seguro de todas as coisas, é o quê? É a palavra de Deus. Porque ela é incontaminada. Por mais que sofreram sim alterações. Não digo que não sofreram. Sofreram sim alterações. Mas eu acredito que Deus é maior do que o diabo. Porque, por exemplo, se Deus escreveu a palavra de Deus, a Bíblia, para o homem poder seguir os seus passos, eu não acredito que ele ia permitir que Satanás fizesse o quê? Corrompesse a Bíblia a ponto de fazer com que a humanidade não conseguisse agora chegar-se até ele sem o meio de que ele mesmo deixou. Isso. Então, entendeu? A primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar que Deus é maior que o diabo. Lógico. Porque se eu não acredito que Deus é maior que o diabo, por exemplo... Aí eu penso que eu sou maior que Deus. Aí eu vou fazer o quê? Eu não vou aceitar as mensagens, eu não vou aceitar aquilo que eu estou errado. Eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho no meu dia a dia, normal, para mim sou eu que faço. E isso é espírito de Laodiceia. Nós vamos entender isso no final da série. Né? Levando aqui em consideração, Apocalipse capítulo 2, verso 1, está escrito assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Né? Essas 7 estrelas, se nós formos a fundo mesmo, nós podemos pegar Apocalipse capítulo 1, verso 20, mostrando que tem 7 estrelas numa destra de alguém, não é isso? E diz lá, o mistério das 7 estrelas, Apocalipse 1, 20, que viste na minha destra, ou seja, na minha mão direita, que representa alguém de confiança, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, as 7 estrelas que foi vista na destra da mão daquele quem falava, eram 7 anjos das 7 igrejas. Isso, 7 anjos das 7 igrejas. Agora, olha só, olha que coisa profunda. Se nós formos levar em consideração agora que são 7 períodos da igreja, em cada período teve o quê? Um anjo. Um anjo. Por exemplo, por que nós entendemos que hoje nós somos laodiceanos? O mundo está na condição laodiceana, e as igrejas e tudo. Porque nós sabemos que são períodos o quê? Separados de tempo. Sim. E um período de espaço de tempo, ele tem acontecimentos que aconteceram nesse espaço. Por exemplo, de Éfeso aconteceram algumas coisas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas teve um anjo, por exemplo, ninguém hoje escreve carta para anjo. Exatamente. Literalmente. Por que João da terra ia escrever a carta para o anjo no céu? Não faz. O sentido literal, eu acredito que dessa passagem, não tem um sentido literal. Por exemplo, escrever para um anjo literal, que nós não vemos, eu acredito que seria uma coisa meio... sem razão. Sem razão. Não tem lógica, né? E pode perceber que cada carta que vem falando, ele vem dando uma advertência, mostrando a condição da igreja, falando o que tem que fazer.
Então, o anjo ele sabe disso. O anjo celestial não precisaria de advertência, e principalmente de advertência de humano. Até porque, olha, vamos pegar o versículo 1 do capítulo 1, do próprio livro de Apocalipse. Olha a linha que está se mostrando aí. Se eu puder ler, por favor, irmão? Sim. Na linguagem de hoje, diz assim: Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. Olha só que interessante. Nós vimos aqui que não foi de baixo para cima. Não foi de João para os anjos. Foi de Cristo. Veio de Cristo. Só que foi quem que deu para Cristo? Deus Pai. Sim. Não foi? Sim. Deus Pai passou para Cristo e agora para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, pelo anjo de Cristo, as enviou. E o anjo de Cristo notificou a quem? A João. A João, o seu servo. Aí João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Aí no verso 4 ele diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha aqui, João a quem? As 7 igrejas. Se João está mostrando para as 7 igrejas e fala que ele vai mostrar uma mensagem para os 7 anjos, quer dizer então que tem um anjo em cada igreja. Sim. Então, cada anjo, cada líder desse, ele é colocado como se fosse um regente, um líder de cada igreja. Isso, um regente. Alguns nós podemos identificar. Outros nós precisamos estudar um pouco mais a fundo para entender quem são. Mas, de fato, existe uma pessoa. Tanto é que ele recebe advertências, como se ele fosse a própria igreja toda. Ele representa aquela igreja. Exatamente. Por exemplo, o período de Sardes, ele foi marcado pelo período de início de uma mas é o início de uma pequena reforma. Não foi isso? Foi um período aproximadamente ali de 1517, 1520, onde começou quem aparecendo? O próprio Martinho Lutero, na igreja de Sardes. Então, Martinho Lutero foi o responsável por levantar acender uma chama da verdade que estava apagada durante muito tempo. Sim. Nós vamos acompanhar isso durante essa semana. Né? Focando aqui agora na igreja de Éfeso, pegando os exemplos da frente, e agora trazendo novamente para trás para a igreja de Éfeso, nós vamos ver assim, está escrito aqui assim, Éfeso, por consenso geral, é o período que abarca a era apostólica. Sim. Ou seja, foi a época de 31 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Cristo morreu, a história conta que aproximadamente no ano 33 depois do seu nascimento. Isso. Ou então, a igreja começou do ano 30 depois de Cristo, foi que começou o ministério de Cristo. Exatamente. Então, no ano 31... Ele passou 3 anos e meio, fazendo seu ministério, e depois os discípulos... Então, até parece que o primeiro a pregar a primeira igreja, Cristo foi a porta de entrada. Mas olha só, uma coisa interessante, olha quantas gerações, quantos milênios que existem já a Terra. Milênios, Sim. Muitos milênios. O homem tem lutado com Deus durante 7.000 anos, 6.000 anos para trás. 6.000 anos, quase 7. Começou com quem? Adão. Com Adão. Começou com Adão, do marco que nós temos. Sim. Agora foi até Cristo e colocou um outro marco, uma estaca. Como se fosse um novo começo. Como se fosse um novo começo. Cristo ali estava mostrando uma realidade além daquilo que foi para trás. Sim. Ele não apagou do que foi para trás, ele não desconsiderou e não falou que a dele é melhor. Porque ele viveu, se ele não tivesse vivido os que de trás tivessem vivido, ou não tivesse feito aquilo que eles pregaram lá atrás, Sim. ele não conseguiria viver uma verdade naquele momento. Então, por exemplo, Cristo ali foi uma coluna, foi uma estaca que separou o Antigo do Novo Testamento. Separou o Israel literal, onde pela qual, podemos dizer assim, marcando pela Bíblia, de Mateus para trás, sem contar com Mateus, mas de Mateus para trás, o Antigo Testamento foi marcado por eras que a lei imperava em todas as coisas. Eu posso chamar de o ministério da justiça. Isso. Onde Deus ele mostrava a sua justiça, mostrava que ele estava reivindicando o seu caráter. Isso. Vindicando o seu caráter. Aquele que pecar, esse morrerá. Porque o caráter de Deus o salário do pecado é a morte. E olha só que outro ponto, outro fator também que nos ajuda a entender. Quando Cristo veio e trouxeram Maria Madalena para ele, o que ele falou? Era para apedrejar ela? Ele falou assim que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Ele primeiramente pegou, escreveu os pecados dos próprios fariseus na areia, e ele usou como se fosse de uma misericórdia com Maria Madalena. Exatamente. Na verdade, assim, Maria Madalena, como era uma prostituta, os próprios que estavam acusando a Maria Madalena de pecado eram os próprios que se deitavam com ela. E eram os fariseus e os saduceus, que eram mestres religiosos da geração. Isso mostra a corrupção do mundo inteiro que há na parte da religião. E hoje não é diferente. A corrupção que há hoje no mundo, ela é tão grande que mistura-se hoje, podemos dizer, hoje misturam-se pastores, misturam-se padres, bispos, nós vemos em notícias, mas o pior é que nós não vemos. E nós vemos uma verdade que, ao invés de estar sendo aberta para o mundo, para poder lhe trazer libertação, os responsáveis que têm nas suas mãos a verdade, que precisam mostrar para todos, não têm e apagam e ainda fazem aquilo que não deve. Por isso que a igreja, nós vemos um tempo de perseguição. A igreja de Éfeso, nós vamos perceber, acredito que nesse próprio estudo, ele vai decorrer e mostrar a força que essa igreja tinha. Exatamente. Tanto é que o fogo da perseguição estava aceso contra ela. Por que será que exilaram João lá para longe, para eles de Patmos? Sim, João foi o último apóstolo que nós sabemos que estava vivo. Todos já estavam mortos nessa época. E por que eles morreram? Morte natural. Nenhum deles morreram de morte natural. Todos eles foram perseguidos de morte. Por quê? Porque eles tinham uma verdade para pregar e o mundo era contrário a isso. É a mesma coisa falar assim, ó. O príncipe deste mundo está onde? Está no mundo. Sim. Se ele que governa, as leis que tem hoje no mundo é de quem? É de Deus? Não, do príncipe deste mundo. É do príncipe deste mundo. Apocalipse capítulo 11, verso 15, fala-se de uma troca de senhor. Fala-se de uma troca de reis, de governantes. Agora vamos colocar que lá diz que e o reino se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Se o reino se tornou, é porque não era dele. Sim. Não é? Foi conquistado. Então, Apocalipse 11, 15 data um período, um marco, onde o reino do mundo todo seria tomado das mãos de quem? De Satanás. Para as mãos de Cristo. O mesmo que ocorreu lá atrás, o inverso. Sim. Os reinos estavam nas mãos de Adão, e ele os colocou, e colocou a sua coroa onde? Na cabeça do próprio? Satanás. E falou, você agora governa toda a humanidade. Você é o pai da humanidade, entre aspas. Só que veio Cristo, como outro marco histórico também, e fincou a estaca da verdade e a bandeira de Emanuel. Sim. Fazendo o quê? Esse território é meu. Isso. E além dele fazer esse território, ele deixou alguém para que a igreja dele continuasse. Isso. Cristo, eu posso afirmar que Cristo fundou uma igreja. A igreja verdadeira, que ela não é uma grande catedral. Isso, não é uma grande catedral, né? Mas aonde estão reunidas pessoas que buscam cumprir os mandamentos de Deus, a fé em Jesus Cristo, que tem o testemunho do próprio Cristo e que efetua uma obra que vai buscar a bajulação do mundo, vai buscar união com um no erro, união com o outro para poder ficar em paz, mas a igreja que buscar levantar a verdade, que tem os espíritos dos apóstolos, que buscaram pregar a verdade, não importando as consequências com sua própria vida, então aí Cristo está. Sim. Se for para poder levar por esse ponto aí, eu pergunto para os irmãos que estão nos ouvindo, aonde que está a igreja verdadeira de Deus? Aonde estão as pessoas que são como os apóstolos, que pregam sem medo de morrer, sem medo de perder qualquer coisa dos seus bens, sem medo de caminhar e saber que está fazendo a coisa correta ou errada perante o mundo, mas correta para Deus? Caminham sem pensar, mas fulano vai fazer assim, nossa, aquele pessoa ali não dá nem para ficar perto dela. Sim. É insuportável. Então, cadê esses homens, essas mulheres que hoje vivem a verdade da maneira como ela é em Cristo Jesus? E não da maneira como nós interpretamos. Todos falam de cristianismo hoje e dizem que acreditam na verdade. Só que quando vem a pergunta se eles vivem pela palavra, nós refreamos e nós rapidamente pensamos que nós não vivemos pela palavra porque nós ainda não estamos convictos da mesma verdade. De uma verdade porque é uma verdade na prática, ela é vivida. E o ser humano não entende isso facilmente. Porque na própria igreja de Éfeso, que diz assim no verso 2, eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Interessante, né? Agora, vamos considerar um pouquinho desse versículo aqui. Como será
que a igreja de Éfeso colocou os que dizem ser apóstolos em prova? Como será que aconteceu isso? E como é que eles provaram que eles eram mentirosos? Cristo, ele deu mostrou o que é ser um apóstolo. Cristo disse assim: aquele que quiser vir após mim, ser meu seguidor, meu apóstolo, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Né? Então, vimos ali uma primeira concepção. Isso, uma primeira concepção. Então, todos os que fossem como Cristo, todos que sofressem e padecessem perseguições, todos aqueles que colocassem à prova a palavra de Deus, a prova que eu digo assim, na sua vida mesmo, fizessem e mostrassem, provar e vede, né? É o que está escrito. Todos aqueles que fizessem isso seriam apóstolos de Cristo. Mas aqueles que preferissem agora as suas próprias vidas à verdade, do que à verdade, esses seriam apóstolos mentirosos. Agora eu pergunto para todos os nossos irmãos e todos que estão nos ouvindo. Se nós pudéssemos colocar à prova hoje todas as igrejas do mundo, quem é que poderia ser aprovado como apóstolo de Cristo? Digo de membros, de líderes, de todas as pessoas. E aí, como é que nós vamos ficar? Que situação que nós vamos encontrar então na Terra? Deus nos chamou para fazer uma obra, mas eu não sei que obra é essa. Ou então, de repente, eu não sei como fazer a obra. Ou, de repente, eu não acredito que fulano está fazendo isso, que está fazendo aquilo outro. Eu começo a olhar só para os defeitos. Quando nós colocamos isso em pauta, eu quero deixar bem claro para todos os irmãos, quando nós colocamos em pauta o mundo inteiro e o pecado em si, nas próprias igrejas, nós queremos dizer assim, que precisa nascer um povo da verdade. Eu não digo que tem que ser da igreja A, da igreja B, da igreja C, mas a pessoa que quer ter o Espírito de Deus, ela busca, ela acha. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não existe outra forma de se achar a Cristo sem uma busca completa e viver pela palavra. A própria igreja, vamos colocar aqui em pauta de novo a igreja de Éfeso, trazendo mais uma vez. Ela foi uma igreja que já existia há muito tempo? Não, surgiu naquele momento. Foi que surgiu do período de 31 depois de Cristo até o período de 100 depois de Cristo. Uma igreja que viveu 69 anos. Lembrando também que isso aqui é um marco histórico, mas também nós não podemos definir um período correto para cada igreja dessa. Sim. Por quê? Por exemplo, vamos colocar que hoje, na época de Cristo lá, começou-se uma igreja pura, verdadeira, operante, que batalhava, lutava contra o pecado, lutava para as pessoas saírem da mão de Satanás. E agora, de um dia para o outro, eles paravam assim, e estão na apostasia. Não. Isso não acontece. Não. Até porque a transformação de caráter, a vitória com Cristo Jesus, ela não é obra de um dia, ou de um ano, ou de 2 anos, mas é de uma vida inteira. Então nós podemos dizer assim, o período histórico aproximado em que a igreja de Éfeso esteve operando na terra foi de aproximadamente 31 depois de Cristo até o período de 100. Né? Pode-se dizer mais ou pode-se dizer menos. Sim, e períodos que a igreja teve totalmente de acordo com a vontade de Deus, períodos de conflitos entre a própria igreja. Teve altos e baixos, por exemplo, teve a entrada de Paulo na igreja, que deu uma revolução muito grande. Foi uma revolução, porque um fariseu, que era assassino dos cristãos, entrar na igreja, acredito que o apóstolo Paulo foi uma das coisas boas que aconteceu na igreja de Éfeso. E ele levantou uma obra estupenda. Com certeza. Não é à toa que ele foi considerado como campeão do evangelho, né? Continuando aqui, então esse período que foi de 31 até do ano 100 é o período que pode se chamar de a pureza. Por que a igreja de Éfeso pode ser chamada de a pureza? A igreja do cavalo branco. Branco, lembrando que é símbolo de pureza. Né? Cavalo por quê? Porque cavalo é um conduto. Assim como cavalo, carro, trono, né? A Bíblia fala carro de fogo. Também fala-se cavalos. Abacuque, capítulo 3, verso 8, fala de cavalos bem claro. Trono, Apocalipse capítulo 4, também capítulo 5, falam de tronos. Sim. Os 24 tronos, o grande trono branco, o trono alto sublime. Então, todos isso daí querem simbolizar o quê? Condutos. E um cavalo branco significa um conduto que é puro. Um conduto puro, sim, exatamente. Porque nós vimos 4 cavalos. Vão aparecer mais adiante, quando nós adentrarmos mais no estudo dos outros capítulos do Apocalipse. Aparecem 4 cavalos. Um branco, um vermelho, um preto e um amarelo. Exatamente. E também nós vamos ver na história da própria igreja. Exatamente. E a Éfeso era a igreja cavalo branco. É a igreja também que atributo apostólico
sumamente desejável à vista de Deus. Sumamente desejável, algo que Deus amava. Exatamente. Era a propriedade de Deus, a igreja de Deus na terra. Era se orgulhava. operante. E tem um texto bem claro que, aliás, fala assim, que Deus se orgulhava deles, poderia confiar neles plenamente. Né? Por quê? Porque eles eram uma igreja operante. Eles não eram uma igreja que tinha dúvida. Será que a gente faz isso? Será que a gente faz aquilo? Fala assim, não, irmão, nós vamos efetuar, porque Deus está conosco. Nós vamos vencer, porque Deus é o nosso rei. Nós vamos batalhar, porque é Deus que está no comando. Então, a ideia deles era sempre afirmativa para cima, por mais que eles tivessem o mundo inteiro. Eles não eram uma igreja enorme, não eram uma igreja grande. Não, eram pequenos mesmo. Vamos comparar com quem eles lutavam. Olha só, vamos colocar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era de origem o quê? Ele era romano de nascimento e judeu de criação. Isso, judeu de criação. Ele era um fariseu. Educado pelo maior dos mestres, Gamaliel. Exatamente. Olha só o tamanho de conhecimento que tinha dentro da mente do apóstolo Paulo. Tá. Agora também temos uma outra situação. Vamos colocando, por exemplo, Mateus. Vamos colocar também Zaqueu. Vamos chamar também Ananias. O próprio Barnabé, que veio de longe. Vamos colocar todos esses homens em pauta, né? Sim. Até o próprio Herodes mesmo, ele balançou pela pregação de João Batista. Não sei quanto que a Bíblia diz. A própria palavra de Deus, a Escritura, fala assim que ele temia em matar João Batista porque sabia que ele era profeta. Porque as coisas que ele falava tocavam o coração do próprio rei Herodes. Exatamente. E pelo orgulho obstinado dele de reino, né, de poder, ele não conseguiu se render à verdade. Mas que ele entendeu a verdade. Né? Porém, ele escolheu o caminho que ele quis seguir. A mensagem era tão clara, mas tão clara que mesmo nas trevas, aí que ela brilhava mais. Exatamente. É esse que é o ponto. É esse que é o ponto que nós temos que entender. Todas as gerações do passado, o povo de Deus tinha uma mensagem que ela era clara. Elias pregou a verdade, queriam pegar tua cabeça. Não foi assim? Sim. João Batista também pregou a verdade como Elias, e o que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Cristo veio no mundo para pregar a verdade da palavra de Deus, e o que aconteceu com ele? Crucificado. Apóstolo Pedro, dando sequência também na igreja, baseando-se na igreja de Éfeso, nele, e também dando sequência na obra de Cristo, pregou a verdade, também com todo o seu zelo, o seu afinco, e o que aconteceu? Crucificado de cabeça para baixo. Tiago. Decapitado. E agora, cadê? E hoje milhões de igrejas, milhares de congregações, pessoas que se dizem crentes, mostrando que tem o cristianismo, carregam a Bíblia para frente, para cima e para baixo, caminham para todos os lados com a Bíblia na mão, e estão fazendo o quê? Sorrindo com o mundo. Ou talvez não estão sorrindo com o mundo, mas também não são perseguidos. Agora eu pergunto, será que o verdadeiro cristianismo está na terra? Será que o verdadeiro cristianismo nasceu no coração de todas essas pessoas? Eu não quero dizer que estão todos condenados para o pecado e agora estão no fogo do inferno. Mas eu digo que tem muitas pessoas que estão cegas. Sim. O mundo está cego. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. O Deus deste século... Não, 2 capítulo 4, verso 4, me desculpe. Sim. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o povo de Deus hoje na terra, assim como os do passado estavam cativos em cativeiro, eram escravos, nós também estamos sendo feitos escravos. Por quê? Sim. Pela nossa falta de entendimento. Se agora eu entendo que a igreja de Éfeso era uma igreja operante, era uma igreja que pregava a verdade, que tinha uma vida cristã, que a sua vida testificava daquilo que eles faziam, daquilo que eles estudavam, pregavam e liam. Agora eu vou entender o quê? Que a verdade de Deus, ela se baseia com a minha própria vida. Então, a igreja no período de Éfeso foi uma igreja operante, como você está dizendo. Uma igreja operante. Que pregou o evangelho e viveu o primeiro amor. Amor fraternal. Foi vivido entre os crentes. O amor fraternal, então, foi vivido entre os crentes. Não era um amor que era falado, era um amor vivido, era um amor reto, e as pessoas tinham que entender. Foram testemunhadas, aliás, as mudanças mais drásticas de pensamento humano. Olha só. Foram testemunhadas. Não foi uma coisa que foi simplesmente explanada. Isso, foi uma coisa que foi testemunhada, ou seja, vivida. Uma coisa prática, na vida direta. As mudanças mais drásticas no pensamento humano. Ou seja, o pensamento humano era um.
Só que houve uma drástica mudança. É como se fosse uma mudança de rumo, quase que completa. Exatamente. Agora, olha só. Olha só o restante do parágrafo. É. Foram testemunhadas as mudanças mais drásticas aonde? No pensamento humano. O homem hoje ele pensa como? O homem pensa, comamos e bebamos, e Isso. amanhã morreremos. É desse jeito que o homem pensa. Sim. Mas aí, e também era desse jeito que ele pensava lá É atrás. verdade. Então você pode Infelizmente. perceber, Satanás ele sempre conseguiu cegar o quê? O entendimento do ser humano. Era o plano dele, cegar o entendimento, porque quando ele consegue dominar a mente, todo o resto do corpo se torna dele. E ele, através de um e de outro, vai conseguindo dominar outros, e outros, e outros. Aí ele consegue dominar o mundo Inteiro. e tem todos eles em suas mãos. Mas agora nós acreditamos que Deus é mais do que Satanás. Sim. E que ele consegue agora nos tirar de qualquer escuridão. Então, como misericórdia de Deus, como o plano da redenção e da salvação do homem, mas também o plano de recuperação da matéria que foi estragada na terra, que é o homem, o que acontece? Deus vem e nos dá luz. Haja luz. E a luz brilha nas E a luz trevas. brilha nas trevas. A luz brilha nas trevas. A luz não foi feita para ficar debaixo de uma cama. A luz foi feita para brilhar. Uhum. E não importa onde. E conforme essas mudanças drásticas foram ocorrendo, a mensagem revolucionária de Jesus desafiava todo o sistema de pensamento social. Tudo que o ser humano pensava, a mensagem de Jesus desafiava todo esse sistema. Olha só, vamos tentar entender melhor um pouquinho. Ó. Jesus ele ensinou como que se cuida de uma criança. Sim. Jesus ensinou como que as mães deviam tratar com seus filhos. Jesus ensinou como é que os filhos teriam que respeitar os seus pais. Ele veio também para mostrar que a própria educação da igreja, o ministério e o sacerdotal, o próprio sacerdócio estava errado. Ele veio para mostrar que a igreja que lá atrás, que eram os judeus, eles acreditavam que tinha uma verdade nas mãos, ele mostrou que aquilo que eles tinham não é a verdade. E mais, a igreja naquela época era dividida entre os sacerdotes, entre saduceus e fariseus. Na própria igreja que se intitulava filhos de Abraão, filhos de Deus, eles eram divididos em duas classes. E classes que eram as duas hipócritas. E lutavam entre si e simplesmente por orgulho. Só por poder. E Cristo veio abater todos esses e falou assim: por que lutam? Todos vocês falam que são filhos de Abraão, eu falo que vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é que fica lutando entre si para ver quem tem razão. Eu mostro na prática a minha vida. É isso que Cristo veio mostrar na terra. Vindicar o caráter de Deus e como misericórdia, além de mostrar o caráter de Deus, ele salva o homem. Exatamente. Nós podemos dizer assim, que as coisas de Deus elas não são fáceis. Elas não é uma coisa que eu faço agora e alcanço amanhã. Eu produzo hoje e colho amanhã. Sim. São coisas que eu tenho que produzir, na verdade assim, eu tenho que preparar a terra, depois eu tenho que cuidar para as pragas não chegarem na terra ali e bagunçar, eu tenho que cuidar para que não venha um ladrão e pisoteie minha terra. Sim. Aí depois que eu tomo todo esse cuidado, eu começo a cuidar mais ainda dela. Isso. Aí eu vou cuidando e vou preparando-a para a chuva. Uhum. E aí eu começo a semear. Jogo a semente, começo a regar, começa também ainda a tomar cuidado com as pragas, com tudo de ruim que acontece na terra. Pode ter certeza que se for uma semente verdadeira, todas as forças que o diabo tiver, ele vai lutar para poder segurar. Uhum. Por exemplo, nós queremos nos libertar do pecado, porque sem pecado nós não podemos ver a alva, e nós não podemos habitar no céu sem o pecado. Sabendo disso, o que nós temos que fazer? É espernear de todas as maneiras para nos libertar dele. Sim. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou impulsiva, eu tenho que buscar o quê? Lutar com a minha natureza de todas as forças, porque é a luta com o céu. Aquele que não tem força, peça a Deus, Uhum. que Ele dá livremente. Aquele que necessita de algo, peça a Deus, busque a palavra, viva pela palavra. Essa semana, mais precisamente ontem, eu fui meditar sobre isso, porque a palavra ela vai nos mostrando, por conselhos, admoestações, uma verdade. Uhum. E, por exemplo, para ter uma verdade como aquela, que diz assim que nada podia impedir o progresso desse cristianismo. Uhum. Ele nasceu na tormenta, nutriu-se no ciclone e varreu o mundo como um tornado. Olha só, o que isso quer dizer? Sempre Deus foi odiado no mundo. Sempre, em todos os períodos da história da igreja, Deus foi odiado no mundo. Ele vem para o que é seu e este o rejeita, o despreza. Se mataram o senhor da vinha, o que mais farão aos servos?
Pois é. E ele falou assim, ó, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa do meu nome. Mas por que será que ele falaria isso? É porque ele saberia que as pessoas que fizessem a vontade de Deus na terra seriam perseguidas, porque o diabo não quer fazer com que o homem alcance a vitória sobre a sua alma. Com Cristo, lógico, né? Mas esse parágrafo que o irmão Eduardo leu, vou até repetir aqui. Sim. É mais ou menos assim, ó. Foram testemunhadas as mudanças mais drásticas no pensamento humano. Ou seja, na vida social da pessoa, foi aonde que Cristo veio e mexeu, e mudou, e transformou totalmente. Ou seja, ele deixou de ir à superfície do problema. Uhum. Ele chegou à raiz do problema. Ele chegava assim, ó, na casa das pessoas e falava assim, ó, você quer se salvar? Então você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você tem que aprender a se vestir desse jeito. O comportamento que você tem que ter com fulano não pode ser desse jeito. Você tem que aprender a respeitar uns aos outros. Você tem que aprender a amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele mostrava uma coisa que era contrária do mundo. Por exemplo, hoje nós vemos uma educação totalmente banal. Sim. Banal, sim, que eu digo assim, é uma expressão que quer dizer assim, uma educação frívola do mundo. Por quê? Porque eu sou ensinado a nascer, a comer, arrumar um emprego, aposentar e morrer. E acabou. Sim. E isso é vã esperança. É uma vã esperança, é dar socos no ar. Sim, tanto tinha a religião lá de Israel mesmo, tinha os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição da alma. Uhum. Uma pessoa que não acredita na ressurreição da alma, o que ele espera da vida? Não tem como. Imagina só, por isso que hoje o mundo sofre. Porque também não acredita. Até os que eram para acreditar, que são os que professam o cristianismo, também não acreditam. Por exemplo, Cristo falou assim, que ele ressuscitou. Moisés ressuscitou. Eliseu, ele estava no túmulo, mas com Cristo ressuscitando, ele ressuscitou também. Melquisedeque, um homem que estava na terra, nós não temos relato de sua morte. Elias foi trasladado para o céu. Enoque foi trasladado para o céu. Mas que céu é esse que todo mundo vai e eu não vejo? E eu não vou. E por que eu não posso ir também? É. Eu não consigo entender a pequenez do pensamento humano quando fala assim, que eu tenho que morrer e acabar. Se dentro das próprias escrituras fala que eu posso viver e viver eternamente. Então, a própria mesquinhez do homem, nos seus próprios pensamentos, não consegue entender a natureza ampla divina. A grandiosidade da obra que Deus está nos convidando hoje. Maravilhosa é a obra que o Senhor se propõe Exatamente. a fazer por intermédio da sua própria igreja. Exatamente. E é por aí. Por isso que foi uma mudança drástica no pensamento social, no pensamento humano. Porque o homem, por exemplo, hoje o homem não está acostumado com... Por exemplo, ó, nós temos um espírito. Nós temos ressurreição. Vai acontecer a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, a guerra do Armagedon, Ressurreição o Gog e parcial. Magog, ressurreição parcial. Quem é que entende isso? Hoje as pessoas, pelo contrário, religião não se discute. E o livro de Apocalipse é um livro totalmente fechado e ninguém entende ele. Uhum. Mas é justamente porque não entende, porque não consegue se libertar. Porque ele é a revelação daqueles que vão buscar a salvação. O próprio Apocalipse 1, quando os irmãos tiveram a oportunidade de poderem estar buscando, né, adquirindo suas revistas, seus fascículos, ele vai abrir bem claro o entendimento do que é aquele homem que está com olhos de fogo, cabelos brancos, com seus pés de bronze polido, né, mostrando que muitos acreditam ali que é Cristo, mas olha adianta, não é Cristo. Sim. Posso dizer que não é o homem de Nazaré. Porque e podemos dizer claramente, provando pelos próprios textos. Por quê? Porque ali ele vem trazendo uma história da igreja. Da igreja. E tem ali um semelhante ao Filho do Homem que anda no meio dos castiçais. Ou seja, em todos os períodos da história da igreja, com todos os 7 anjos, tinha um ser que era semelhante ao Filho do Homem. E o Filho do Homem faz alusão a quem? Ao próprio Cristo. Sim, Jesus de Nazaré é o homem que veio aqui na terra. Isso. Que é um homem divino, que hoje é o Rei dos Reis. Sim. Essa compreensão tem nos aberto o quê? Um entendimento para o que realmente representa o verdadeiro povo de Deus. O que tem que fazer, como é que tem que ser feito e aonde é que está e como é que precisa se reunir. Porque hoje não adianta, ó, mas eu vou na minha igreja, eu sou da igreja da Assembleia de Deus, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja adventista do sétimo dia. Hoje, vou falar bem claro, hoje não adianta. O mundo está em trevas. Quantos hoje conhecem a direção de todas essas igrejas? Mesmo os membros conhecem a direção e a forma como é colocada todo esse povo? Conhece aonde é que está o verdadeiro atalaia de Deus que é responsável por receber a verdade e dar uma verdade pura para o seu povo? Isso morreu. E o mundo está em trevas. Hoje, não adianta procurarmos justos na terra.
Não adianta, não. Estamos numa condição que não é boa. Aparece uma mensagem. E essa mensagem agora aponta para algo que está crescendo. Assim foi na igreja de Éfeso. O mundo estava totalmente em trevas. Deixado e comovido pela escravidão do pecado e os fariseus e saduceus dominando todo o povo. Era praticamente a nação que dominava o mundo inteiro. Só que naquele momento ela estava subjugada ao Império Romano, que governava ela, e ela estava totalmente quebrada, porque não entendia e não vivia. E nem fazia questão de aceitar Cristo, que veio trazer uma mudança para eles. Então, na própria igreja de Éfeso, nessa carta, fala assim: vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o teu candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam os nicolaítas e o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, ou aos que vencerem, eu darei o direito de comerem do fruto da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Impressionante, né? Sim. Impressionante porque ela, ao mesmo tempo assim, Éfeso foi uma igreja, foi a primeira igreja, né? Foi a primeira igreja, só que aí o período que ele marcou foi praticamente para todos, foi uma base para todos eles. Então, por que ela é considerada o cavalo branco? E por que será que as outras igrejas não têm que ser como o cavalo branco? Se ela foi uma igreja, podemos dizer assim, padrão para as outras, pode-se dizer que aquelas que conseguissem alcançar a igreja de Éfeso, talvez conseguiriam entrar no caminho da salvação. É como se a igreja de Éfeso, ela começou vencendo e para vencer. Isso, vencendo para vencer. A igreja de Éfeso parece que ela pegou a tocha da verdade e ela começou a crescer. Só que chegou um momento que os velhos discípulos, eles foram dormindo. Os apóstolos foram dormindo. Aqueles que guardavam a verdade também foram dormindo. E foram assumindo novas pessoas, que foi caracterizando um novo molde à obra. Exatamente. E aí foi se perdendo o espírito, né? Então, a igreja de Éfeso era caracterizada pela vida que eles tiveram, os próprios discípulos ali dentro, né? Está escrito mais ou menos assim, ó: foi a abertura do primeiro selo e do cavalo branco, que é símbolo de pureza e vitória do evangelho no primeiro século, né? O progresso do cristianismo não se circunscreveu ao Império Romano. A nova religião, dentro de um século após a morte de Cristo, havia atingido cada parte do globo. Olha, pronto, aqui tem um ponto culminante para nós. Por exemplo, muitos dizem que a palavra de Deus não foi pregada a todos os cantos da terra. Sim. E que aguardam isso para a volta de Cristo. Então já cai por terra. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que em todos os cantos da terra a mensagem já tinha sido proclamada pela igreja de Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse. Exatamente. E muitos se vangloriam hoje das telecomunicações e falam: agora pode alcançar todas as partes do globo. Exatamente. E isso não é verdade, porque com o apóstolo Paulo, sem nenhum meio de comunicação viável, como nós temos hoje, eles alcançaram todo o globo terrestre. Ou seja, se Cristo estivesse esperando que a mensagem dele chegasse ao mundo inteiro, já poderia voltar. Então Cristo não estava esperando agora simplesmente a pregação da mensagem, porque a mensagem alcançou na igreja de Éfeso todo o globo. Então ele imaginava agora, esperava que o povo agora pudesse mudar a sua vida, preparar a terra para que ele pudesse habitar. Então é uma coisa muito mais profunda esse plano da salvação. E se começou isso na igreja de Éfeso, o que esperar da última igreja? Exatamente, que tem que alcançar a plenitude, né? Nós vimos assim que a igreja, ela foi uma igreja que realmente teve muitas lutas, muita guerra, né? Só que depois avançando um pouquinho mais à frente, né, podemos dizer assim, ela conseguiu alcançar o poder do Espírito Santo, né? Talvez a plenitude precise ser alcançada hoje, mas eles conseguiram alcançar grande poder do Espírito Santo em efetuar a obra. Tanto é que eles alcançaram o mundo inteiro. Até hoje nós ouvimos falar de quem? Dos apóstolos. Nós ouvimos falar de Pedro, de Tiago.
Isso, de 12 homens, mais dos diáconos, mais do próprio Cristo. E Estevão era diácono? Exatamente. Aí no livro Grande Conflito, na página 45, para nós podermos encerrar, vem mostrando também o final, né? Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis que existiam já dentro da igreja, tanto que Paulo falava assim, ó, já o ministério da iniquidade já opera. Sim. Aonde? Dentro da igreja. Uhum. Então, à medida que morreram os fiéis, os verdadeiros fiéis, foram as pessoas infiéis da verdade que tinham, assim, não tinha aquele zelo que os apóstolos tinham, o espírito cristão e o Espírito Santo, eles não possuíam dentro de si, e agora eles faziam com que as verdades se tornassem mentiras. Aí começou a introduzir, o próprio dia de sábado foi trocado, né? Doutrinas religiosas foram mudadas, né? O próprio comportamento das pessoas dentro da igreja foi mudando. Então podemos dizer, como hoje, o mundo entrou em apostasia. O mundo entrou na igreja, a igreja deu apostasia, o mundo entrou na própria igreja. Sim. Então, depois desse longo e tenaz conflito dos apóstolos, daqueles que são fiéis, os poucos que eram fiéis decidiram-se o quê? A dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Então, eles não iam mais tolerar os erros que eram fatais a ponto de poder apenas ter paz, mas perder a sua alma. Sim. Agora, olha o caráter dessas pessoas e olha o caráter dos crentes de hoje. Eles preferiram, acredito que o texto vai falar bem claro, porque isso. Eles, até peço para dar sequência, porque eles preferiam ter paz com Deus do que paz com o homem. Isso. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprado demasiado caro com o sacrifício dos princípios. Então, Jesus falou que, se possível, tenha paz com todos os homens. E ainda diz aqui, ó, se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Era melhor ter diferenças dentro da igreja do que os princípios mortos. Isso. Então, nós entendemos o quê? Que a igreja de Éfeso, espero que todos os irmãos tenham conseguido compreender, pelo menos parcialmente, eu sei que não é tudo, mas todos que puderem pegar essa revista, acompanhar, né? Nós teremos um contato que nós colocaremos na tela para vocês poderem entrar em contato conosco, o site, e vocês anotem, gravem, não permitam que as coisas do mundo possam se levar o teu espírito a fazer com que as coisas sejam frívolas, sejam banais, mas as coisas de Deus são superiores a tudo. Eu tenho certeza esses próprios homens, eles tinham mais em consideração a verdade que tinha nas suas mãos, eles eram mais fiéis à sua igreja do que à sua própria vida. Porque eles, sendo fiéis à igreja de Deus na terra, eles eram fiéis com o quê? Com o seu espírito. Então, eles sendo fiéis com o seu espírito, eles receberiam também o Espírito Santo. Então, para nós hoje fica a lição. A igreja de Éfeso foi a igreja do cavalo branco. Foi a igreja que foi vitoriosa na terra, mas que também, depois de um período, entrou em apostasia. E nós vamos ver amanhã que, dando sequência no estudo, entrando também na segunda igreja, nós perceberemos que a história começou a mudar. E vamos perceber uma sequência nas histórias da igreja. Porque não é que aconteceu um e aconteceu outro e outro espalhado assim. Foram em períodos separados. Resumindo, as 7 igrejas são 7 igrejas de quê? De vários períodos da história da Terra. Começou com Éfeso, em 31 depois de Cristo, e então veio até hoje Laodiceia. Mas aí nós estamos agora divididos em períodos, mais ou menos, para nós conseguirmos entender o que é o verdadeiro cristianismo que tem que brotar hoje, no remanescente de Laodiceia. Eu tenho certeza que as pessoas que assistem aqui, elas prefeririam hoje buscar a Deus. Porque hoje é preferível que se tome horas para Deus do que horas que muitas vezes é jogada de balde. Muitas vezes eu buscava ver as coisas, fazer as coisas do mundo. Só que hoje eu percebi que perdi meu tempo. Então é melhor muitas vezes buscar agora uma coisa que não vai morrer. Uma coisa que é imortal. Imperecível. É imperecível. Vale muito mais uma busca de uma coisa que não perece do que uma coisa que vai acabar. Se vocês pegassem e comprassem um produto no supermercado muito valioso, que custasse o salário do mês todo de vocês, e soubesse que aquele produto ia vencer no dia seguinte, será que vocês comprariam?
Exatamente. É um material que é perecível. Agora, se fosse para vocês comprarem alguma coisa que duraria a vida inteira e talvez nunca seria destruído, eu tenho certeza que vocês doariam com o maior prazer. Então é o momento de doar nosso tempo, os nossos talentos, os nossos pensamentos e fazer uma reforma como fizeram a igreja de Éfeso. Com certeza. E buscar o espírito dos apóstolos, né? O espírito que eu digo é a mesma vida, a mesma reação. Com a mensagem que tem-se para abrir hoje na história da Terra, é uma mensagem que jamais esteve aberta. Jamais esteve aberta. Então essa abertura do 7º selo, desse último 7º período, também mostra a pregação de toda a verdade. Então hoje nós temos à disposição todo o céu. Todo o céu está ao dispor daqueles que querem se libertar. Então, se você realmente gostaria de buscar uma verdade, viver uma vida perto de Deus, não perca seu tempo com as suas coisas que você acha que são valiosas, porque talvez para Deus não são. Então concentre-se naquilo que tem que ser feito, concentre naquilo que Deus tem te chamado, não hesite em decidir ao lado da verdade. Porque ao lado da verdade você tem uma eternidade, mas ao lado da sua própria vida, você tem apenas dias contados. Então, com essas palavras, todos nós só podemos tomar uma iniciativa de mudar a nossa vida. Eu acredito que é por essa mudança que eu convido todos que estão nos assistindo agora no momento a curvar nossas frontes em reverência e fazermos uma oração a Deus, buscando o poder do alto, para que nós possamos ser renovados pelo Espírito Santo. Que Deus seja conosco. Vamos orar. Santo, santo, santo e maravilhoso Deus, Senhor da igreja de Éfeso, que o Senhor possa, Pai, restaurar pessoas à imagem e semelhança do Senhor. Amém. Que a igreja do cavalo branco possa surgir novamente e que teu nome possa ser glorificado. Amém. Seja com todos nós, com os nossos ouvintes, conosco, com a nossa produção. Que o Senhor, Pai, possa estar conosco neste programa e que não seja um programa comum de pessoas pregando a palavra de Deus como se fosse, Pai, coisas de faculdade, mas que seja uma luz que possa irradiar e inundar o mundo inteiro. Senhor, esteja conosco, nos guia por amor do teu nome e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E, meus caros irmãos, nós gostaríamos desde já de agradecer a presença de todos que nos assistiram hoje e também fazer um convite. Porque se hoje foi a igreja de Éfeso, a igreja do cavalo branco, amanhã será a igreja de Esmina, do cavalo vermelho, onde mostrará uma queda da igreja, só que também nós vamos entender um pouco mais para que nós não venhamos a cair no mesmo erro. Com certeza. E mudar, fazer com que as coisas melhorem. Esse é o nosso objetivo, é a nossa oração. Que Deus possa estar conosco e para os irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós saudamos. Oh, cantai, outra vez cantai, cantai alegremente, novas dos céus, bênção de Deus, nova de paz e luz, pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida, belas sublimadas, puras e inspiradas, novas de amor e vida. Oh, cantai, outra vez cantai, cantai alegremente, novas dos céus, bênção de Deus, nova de paz e luz. Outra vez cantai, novas de amor e vida. Jesus Cristo a todos dá, novas de amor e vida. Dai ouvido ao seu chamar, novas de amor e vida. Salva todo crente, salva livremente. Oh, cantai, outra vez cantai, cantai alegremente, novas dos céus, bênção de Deus, nova de paz e luz.
cantai, outra vez cantai, novas de amor e vida. Vós, ó crentes, a voz alçai, novas de amor e vida. Vós, ó anjos, também cantai, novas de amor e vida. Cristo, Rei da glória, dá-nos a vitória. Oh, cantai, outra vez cantai, cantai alegremente, novas dos céus, bênção de Deus, nova de paz e luz.